What's up, guys? Tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Dan Alves. Como prometido no último vídeo, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre como foi minha entrevista, quais foram as perguntas. E é isso, vamos pro vídeo. Ok, para não pular diretamente para as perguntas, eu tenho que contar como foi o processo até chegar às entrevistas, ok? Como eu falei em umas partes do vídeo anterior, eu tive que me preparar primeiro para tirar o passaporte. Primeiro passo, eu entrei no site da Polícia Federal e tem uma aba chamada Passaporte. Então você entra nessa aba, tem um formulário lá, você vai ter que preencher e antes de finalizar tudo, ele pedem para você pagar uma taxa no valor de R$ 257,25. Após efetuar o pagamento e eles derem baixa no sistema, o site vai disponibilizar datas e horários para você selecionar. Você mesmo escolhe. Após isso, eu separei todos os documentos que foram necessários para preencher esse formulário, porque eu tinha que comprovar. Então eu peguei uma senha, fui chamado, mostrei os documentos e deu tudo ok. Coloquei minhas digitais, eles tiraram fotos e falaram que com 15 dias eu tinha que voltar lá para pegar o passaporte. Tudo feito, com 15 dias eu voltei lá, peguei o passaporte. Tudo perfeito. Como eu já falei para vocês, eu estava sempre pesquisando em vídeos no YouTube de pessoas que já foram para os Estados Unidos, que estavam tentando, como foi a entrevista e tudo mais. Isso me ajudou muito. Então eu entrei em contato com a Tire Seu Visto. Eu paguei uma taxa de R$250 para eles. O que a Tire Seu Visto faz? Tem um formulário em inglês no site do consulado americano que você tem que preencher em inglês. Como eu não sabia inglês e eu não queria usar Google Tradutor, eu contratei eles e eles me enviaram um formulário em português, eu preenchi e enviei para eles. E eles traduziram tudo e enviaram para o consulado americano. Perfeito. Eles também me enviaram um boleto para eu pagar, que é a taxa para você tirar seu visto. O valor de $160, o que vai dar por volta de 703 reais no Brasil. Então a galera da Tire Seu Visto me perguntou qual o dia e o horário que seria bom para mim. Eles me mostraram algumas datas e horários e eu disse, esse daqui tá perfeito. Você quem escolhe sua data e seu horário. Então, com passaporte em mãos e entrevista agendada, e eu ia para Recife. Eu comprei a passagem de ida e vinda, que custou 340, basicamente. Após comprar as passagens, eu fui pesquisar um hostel. Então eu paguei $15 pelo dia. Então eu passei 3 dias em Recife. Paguei R$45. Então foi isso. Ajeitei minha mala e fui para Recife. Chegando em Recife, o primeiro dia era quinta-feira. Você tem primeiro que ir no CASV para tirar sua foto e as digitais para o visto. Esse processo é rápido, prático, não tem tanto problema. É assim, de qualquer jeito eu fiquei nervoso, mas eu fui para lá, quero que umas 10 horas da manhã. Quando eu estava no CASV esperando para entrar, eu lembro que eu tinha um grupo onde pessoas que estavam interessadas em viajar para os Estados Unidos trocavam experiências, ideias e tudo mais. E um rapaz chamado Jader, Hey Jader, espero que você assista isso, foi o dia da entrevista dele, sabe? A gente combinou de se encontrar lá, só que não deu certo. E o Jader mandou uma mensagem para mim, esse cara fudeu para Bahia. Eu lembro que ele falou assim. E eu disse, o que foi que aconteceu? Ele falou, cara, foi negado pra mim, não deu certo. Olha, tem um cara que tá negando pra todo mundo. É um cara gordo, barbudo, de cabelo branco, grisalho. Ele é o último da direita. Então eu, ok, perfeito. Terminou, fui no CASV, organizei a foto digital, fui pro hostel e fui me preparar, tava estudando muito. Então, 5 horas da manhã do dia da minha entrevista eu já tava acordado. Eu lembro que eu rezei, mandei mensagem para minha mãe, disse, mãe, pelo amor de Deus, reze por mim. Eu tô muito nervoso. E fui para o consulado. O consulado ficava basicamente a 3 quarteirões do hostel onde eu estava. Quando chego lá, muita gente. Então foi passando o tempo, fiquei nas cadeiras lá sentado, depois chamaram para entrar, pegaram o passaporte lá com todas as informações, para ver se estava ok. Então entrei para dentro do consulado, fiquei numa fila, depois fui para outra fila, que era a última,
que de lá você tinha que entrar já para entrevista. Nesse setor, eu lembro que é como se fosse essas cabines da lotérica, basicamente. 1, 2, 3, 4, 5, eu creio. E eu lembro que eu olhei pro lado direito, eu vi esse cara que meu amigo tinha falado. E ele tava lá. E eu vi umas 2 pessoas saindo chorando daquele lado. E você vê, sabe? Tem toda uma parte de vidro, mas você vê tudo. Eu lembro que meu amigo falou: quando você for chamado, que você vê que saiu a primeira pessoa do lado direito desse homem, desse cara do consulado, por favor, velho, fala que vai no banheiro, que tá se sentindo mal, fala alguma coisa pra não ir pra ele, pra ir pra outro. Mas na hora não deu. Eu não tive essa coragem. Eu lembro que tava lá 5 pessoas fazendo a entrevista. E a primeira pessoa que saiu foi justamente a desse cara. Eu lembro que eu baixei a cabeça e disse: Deus, eu cheguei até aqui, tá dando tudo certo. Eu só quero pedir ao Senhor que me dê calma, para que eu possa responder as perguntas com tranquilidade, seja o mais objetivo possível. Porque assim, quem vai fazer uma entrevista, eles perguntam: você gosta de vermelho? Eu disse: eu gosto de vermelho porque isso, isso, isso. Não, nunca faça isso. Você gosta de vermelho? Sim, gosto. Essa é a resposta. Ele só quer saber disso. Não tente ir a fundo em temas que você pode ficar confuso depois. Ele vai perguntar porque ele está ali estudando expressão corporal e tudo mais. Então eu creio que seja o mais objetivo possível. Você quer ir para onde? Se perguntarem: eu quero ir para Califórnia, quero ir para San Diego. Pronto. Por quê? Porque eu acho bonito. Pronto. Não precisa arredondar tanto, sabe? Então eu fui para esse senhor, caí justamente nele. Eu tava sem acreditar. Disse: cara, como é que 5 pessoas eu caí no mesmo que negou pro meu colega? Vamos lá, vamos pra luta. Então eu pedi isso a Deus. E quando eu cheguei lá, eu respirei. Ele: ok, vamos lá. A primeira pergunta foi: pra onde você vai e qual o motivo da viagem? Então eu falei: eu quero ir pra Los Angeles. E o motivo da viagem é que eu gosto de filmes e eu quero conhecer como eles fazem os filmes, onde eles fazem e tudo mais. Eu queria conhecer os estúdios de Hollywood. Depois ele me perguntou o que eu fazia e perguntou quais eram as profissões dos meus pais. Perguntou também o que meu irmão e minha irmã faziam. Ele me perguntou se eu ia viajar só ou acompanhado. Eu respondi que ia viajar só. Ele me perguntou algo relacionado a isso. Se eu conhecia alguém aqui nos Estados Unidos, eu falei que não. Em seguida ele perguntou se eu sabia inglês. Então, você sabe alguma coisa em inglês? Você fala inglês? Eu disse: não. E vale salientar que o sotaque deles é forte, assim, eles não são brasileiros, eles são americanos, mas falam português. Mas é um sotaque assim, que quando junta o nervosismo seu, mas o sotaque dele fica meio difícil. Eu lembro que eu perguntava sempre 2 vezes. Quando ele falava alguma coisa, o senhor pode repetir? Que eu não entendia bem, eu perguntava novamente para ver se estava ok. Então, ele me perguntou quanto tempo que eu pretendia ficar. Eu lembro que eu falei que eu pretendia ficar 1 semana, exatamente. Somente 1 semana. Queria ser um tempo curto para quem não estava com tanto dinheiro, né? Então, ele veio me perguntar quanto eu ganhava por mês. Aí eu fui explicar a ele. Eu estava com um extrato. Eu peguei um extrato do Banco do Brasil e um extrato da prefeitura que eu trabalhava. De todo o ano, né? E mostrei a ele olhou e tudo mais, ele disse: ok. Até então, até esse ponto, tava tudo perfeito. A entrevista tá indo bem. Eu tava conseguindo manter a calma. Mas quando ele olhou pra minha cara e falou: esse dinheiro não dá. Eu disse: cara, dá. Então eu fiquei assim, olhando pra cara dele. Eu tenho que pensar numa coisa aqui pra falar. Então ele disse: é porque esse dinheiro Ele foi falar que o dinheiro era pouco, quando você troca pelo dólar e não sei o que. Eu disse: não, mas esse dinheiro, como eu moro com os meus pais, desde quando eu decidi, eu tô juntando uma grana. Então eu tenho uma grana já na minha poupança. Eu tenho que receber ainda o salário do mês de dezembro, mais 10º, férias, PIS e PASEP. Depois, eu tava tão nervoso que eu falei que eu ia receber PIS e PASEP. Ou você recebe um ou outro, né? Dependendo do local que você trabalha. Então, eu lembro que eu contei com as mãos: PIS, PASEP, férias e 10º. Ou seja, eu tenho mais 4 salários para receber.
E eu pretendo viajar em março, então eu tenho janeiro, fevereiro e março. Eu tenho mais 3 salários extra para juntar para poder ir para os Estados Unidos. Uma vez que eu moro com os meus pais, eu não pago por comida, eu não pago nada, então esse dinheiro vai ficar só para mim. Até porque meus pais estão me ajudando para que eu tenha êxito na minha viagem, então eles vão me ajudar a não precisar ter gastos e tudo mais. Então ele falou, ok, eu vejo, e a passagem? Eu disse, não, a passagem eu vou comprar com o cartão de crédito da minha mãe. É tranquilo. Eu disse, ok. Então ele olhou pra mim, sorriu e disse, ok, eu acho que você vai gostar muito de Hollywood. Seu visto foi aprovado. Cara, nesse momento, eu não sabia o que fazer, eu comecei a me tremer, mais do que eu já tava me tremendo. E eu, sabe assim, porque eu pensei, veio um flash na cabeça de tudo que eu fiz até chegar ali, eu disse, calma. Então ele me pediu para colocar a mão lá como fosse um scanner. Então leu meu pulso e disse, ok, vamos enviar seu visto com passaporte para o endereço que você colocou. Aí nisso, porque como eu moro no interior, o consulado não envia o documento para o interior, ele só envia para as capitais. Então, ou você vai pegar no consulado, caso você seja como eu, que era do interior, eu coloquei o endereço da Tire Seu Visto, que é a empresa que ficou responsável por todo o trâmite do meu visto. Então eles enviaram para a Tire Seu Visto e a Tire Seu Visto enviou para mim. E assim, o ponto mais tenso foi só quando ele falou que meu dinheiro não ia dar. Só que eu joguei essa parte dos 4 salários extra, falei a parte que eu vivia com os meus pais, eu não tinha tanta despesa. E eu creio que isso deu certo, não sei como foi. E isso foi em dezembro, era meu último mês de trabalho. Eu não tinha trabalho em janeiro. E eu lembro que eu tinha decidido antes, eu falei, eu tenho que ir antes de dezembro, assim, eu não posso ir depois, eu não posso ir em janeiro, que eu vou estar desempregado. Mas eu juntei todos os documentos possíveis e imagináveis que vocês possam pensar. Tudo. Eu levei uma pasta com muita coisa, porque qualquer coisa que eles perguntarem, eu estava ali com os documentos. Aí você me pergunta, Dan, mas que documentos? Todos. Desde certidão de nascimento, se você é casado, carteira de trabalho, CPF, RG, tudo que você tiver, tudo. A outra dica é você levar a original e uma cópia de tudo, beleza? Para não ter problema. Essas foram minhas perguntas, não foram tantas, como eu já vi outros vídeos de outras pessoas, foram mais do que as minhas. Só que a atenção foi nessa parte de relação ao dinheiro, que ele falou que não era suficiente. Uma coisa que eu posso falar para vocês é que pesquisem mais vídeos sobre entrevistas. Porque aí você viu o meu agora, mas você vai ver outra pessoa amanhã, outra depois, e vai ter umas perguntas em comuns. Estarão algumas perguntas em comuns, só que muitas vão ser diferentes, né? Então, dê uma pesquisada, pesquise mais, estude mais. Uma coisa que eu tenho que focar sempre nos meus vídeos, estude inglês. No outro vídeo eu falei sobre que eu estudava inglês e tudo mais, só que eu esqueci de falar uma coisa. Eu nunca tive a pretensão de vir morar nos Estados Unidos. O único ponto que fazia com que eu estudasse inglês é que eu sabia que falando inglês eu poderia, falando, lendo, escrevendo inglês, eu teria mais chance de emprego, eu teria melhores oportunidades. Isso minha mãe sempre acreditou também e ela sempre me ajudou a que eu pudesse fazer esses cursos. Então é isso, gente. Juntando todos os gastos que eu tive, basicamente, vamos lá, 1.600 que eu gastei. Só que assim, tem alimentação, então eu vou colocar aí uns 200 conto na alimentação, né? Então vamos lá, 1.600, 1.700. Quer saber? 2.000 conto. Se você está pensando em se planejar, separe R$2.000 só para esse processo. Porque aí você fica confortável, né? Também ninguém vai saber como é que vai estar o dólar e tudo mais. Valores podem subir, como podem baixar. Então, com R$2.000 será suficiente para esse importante passo, que é fundamental. Porque após esse passo, tudo fica mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero pedir a vocês que se puder se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele joinha. Também quero agradecer pelo feedback do outro vídeo, muito obrigado. Eu já cheguei nos meus 100 inscritos. Se você puder se inscrever aqui para me ajudar a chegar nos meus 1.000, fico muito grato, ok? Muito obrigado. O próximo vídeo que eu vou falar é sobre o golpe da passagem que eu caí. Eu já vi que outras pessoas caíram no golpe e eu tô pensando se eu falo o nome dele ou não, dessa pessoa, se eu divulgo as redes sociais ou não, porque ele continua fazendo, só que assim, eu acredito que as pessoas possam mudar, né?
eu não sei se é legal fazer isso. O que é que vocês acham? Comentem aqui o que é que vocês acham. E temas, o que vocês querem saber sobre aqui a vida nos Estados Unidos. Eu já recebi algumas dicas no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui escrito abaixo meu Instagram para vocês. Muito obrigado por me assistir e até a próxima. See you later, guys. Bye.